Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Bom pessoal, hoje vamos falar sobre classificação dos polígonos, ok? Um polígono pode ser classificado de acordo com as suas características. O número de lados ou de ângulos é uma dessas características. Então, como classificar esses polígonos quanto ao número de lados ou de ângulos? Ok? Primeira observação, pessoal, é que a quantidade de lados e a quantidade de ângulos são iguais em um polígono, certo? Os polígonos com menor número de lados são o triângulo, certo? Que eles têm 3 ângulos, por isso é chamado de triângulo. Temos também os quadriláteros, que têm 4 lados. Bom, a partir de um polígono de 5 lados, existe um padrão na construção dos nomes desses polígonos, hein? Apresentamos as quantidades com o prefixo grego, que corresponde ao número de lados, mais o sufixo gono. Então, teremos alguns exemplos aqui. Olha só. O triângulo, nós já vimos que tem 3 lados e 3 ângulos, certo? Quadrilátero, 4 lados e 4 ângulos. Bom, depois do quadrilátero, as figuras com 5 ou mais lados, certo? A gente vai chamar de pentágono, hexágono, heptágono e assim por diante. Mas por que essa palavra pentágono? Olha só. Pentágono é dividido em penta, que significa 5, e gono. Como nós vimos aqui, gono referente ao ângulo, ou seja, 5 ângulo ou 5 lados, certo? Então, pentágono é uma figura com 5 lados ou 5 ângulos. E o hexágono, do mesmo jeito, hexa significa 6 e gono a gente sabe que é ângulo. Então, 6 ângulos, que também é a mesma quantidade de lados. É uma figura de 6 ângulos ou 6 lados. E nós temos o heptágono, certo? Heptágono é uma figura de 7 lados. E assim por diante, pessoal. Tem o octágono, eneágono, certo? Polígono regular e irregular é uma outra classificação para os polígonos também. Você pode classificá-los como regular ou irregular, certo? Um polígono pode ser classificado como regular quando ele possui todos os ângulos e lados congruentes. Olha só, coloquei aqui em parênteses o que significa congruente. Mesma medida. Ok? Quando pelo menos um dos lados for diferente, ele vai ser chamado de irregular. Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Perceba, pessoal, que eu coloquei aqui polígonos regulares. Então, nós vemos aqui que todos os lados, por exemplo, do triângulo aqui, são iguais. E os ângulos também. Certo? Lados iguais e os ângulos iguais, nós teremos o quê? Um polígono regular. Ok? O quadrado também, coloquei um quadrado aqui. Nós sabemos que um quadrado tem 4 lados iguais, por isso que é um quadrado. E os ângulos, pessoal, também são iguais. Os ângulos de um quadrado, cada um mede 90 graus. Certo? E assim por diante, temos o pentágono, o hexágono, o heptágono, todos com lados iguais e ângulos iguais. Agora, se um
uma dessas figuras aqui não tiver um dos lados iguais, então ele vai ser chamado de irregular. Um exemplo aqui, posso construir bem aqui uma figura aqui, certo? Opa, pronto. Perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então ele é um pentágono. Só que um dos lados, esse bem aqui, é maior do que os outros, certo? Ou seja, eu já tenho um dos lados que não é igual aos outros. Então essa figura aqui é um polígono irregular. Ok? Polígono irregular. Bom, pessoal, os polígonos também podem ser convexos e não convexos. Polígono convexo é quando escolhemos dois pontos A e B, quaisquer, certo? Essas letras também eu posso colocar qualquer outra letra para representar esses pontos. E o segmento de reta que une esses pontos tem que estar o quê? Contido no polígono. Então, ele vai ser convexo. Se existir pelo menos dois pontos contidos no polígono, cujo segmento de reta que os liga não estar contido, não estiver dentro do polígono, ele é conhecido como não convexo ou côncavo. Bom, uma maneira bem fácil aí de identificar quando for um não convexo ou côncavo é quando ele possui um ângulo maior que 180. Se um dos ângulos aqui for maior do que 180, dos ângulos internos, certo? Eu já vou saber que ele é não convexo ou côncavo. Vamos ver exemplos disso. Olha só essa figura. Bom, pessoal, nessa figura aqui eu tenho duas, uma convexa e uma não convexa. Perceba que nessa convexa eu posso escolher qualquer lugar aqui e marcar um ponto, certo? Marcar um ponto e procurar qualquer outro lugar e marcar outro ponto aqui dentro da figura. Quando eu passo a reta, passo aqui um segmento aqui de reta, né? Perceba que a reta, esse segmento de reta fica dentro da figura. Não vai ficar nenhuma parte fora da figura. Então, quando isso acontece, é chamado de convexo. E isso para qualquer lugar, tá? Já no côncavo, eu posso escolher aqui esse ponto, que já foi até mostrado aqui como A, e um outro ponto B. E perceba que parte desse segmento vai ficar fora da figura, certo? Se isso acontecer, então ele vai ser côncavo. E a história lá do ângulo ser maior, olha só, nós temos esse ângulo aqui que com certeza é maior que 180. Ele está chegando quase a 360 graus, certo? Então vai ser maior que 180, certo? Então só em ter um ângulo maior que 180 já dá para garantir que ele é côncavo, entendido? Bom, vamos fazer alguns exercícios. Primeira questão diz: analisando o polígono a seguir, podemos classificá-lo como? Olha só o polígono. E aqui nós temos as alternativas. Então vamos analisar aqui. Ele quer saber primeiro se é hexágono, pentágono ou um quadrilátero. Bom, para saber se essa figura aqui é um hexágono, um pentágono ou um quadrilátero, a gente pode verificar pelo número de lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados.
Bom, nós vimos que uma figura com 5 lados é chamado de pentágono. Ok. O que a gente pode perceber também aqui? Se é convexo ou não convexo, não é isso? Pessoal, perceba que esse ângulo é aqui, esse ângulo é bem aqui, ele é maior que 180. Para quem não lembra o que é um ângulo de 180, sempre quando você tiver uma reta, em cima dessa reta, certo? Dá para formar um ângulo de 180 graus. Então, qualquer reta determina aqui um ângulo de 180 graus. Já aqui, você percebe que ultrapassa os 180 graus. Então, aqui é maior que 180 graus, certo? Então, isso aqui vai ser côncavo. Olha só. Bom, e o que mais a gente dá para verificar aqui nessa figura? Se ele é convexo, aliás, se ele é regular ou irregular. Para ser regular, todos os lados teriam que ser iguais. E a gente já percebe de cara que esse lado BC aqui é maior do que os outros lados. Então, ele vai ser irregular. Qual dessas alternativas aí vai ser nossa resposta? Vamos ver. Olha só a letra D. Pentágono, côncavo e irregular. Então, a resposta certa é a letra D. Outra. Vamos lá para a segunda questão agora, hein, pessoal? Sobre as classificações de polígono, julgue as afirmativas a seguir. Nós temos a primeira alternativa, que diz que todo triângulo é convexo. A segunda, definimos como polígono regular aquele que possui todos os ângulos congruentes. A terceira, todo polígono convexo é regular. Podemos afirmar que, e aqui temos as opções. Vamos analisar cada item. Esse primeiro, pessoal, diz que todo triângulo é convexo. Vamos desenhar um triângulo qualquer aqui. Pronto. Olha só. Para ser convexo, basta que todos os ângulos sejam menor que 180. Assim já define, porque vocês lembram que para ser côncavo, um dos ângulos tem que ser maior que 180? Então, se não tiver nenhum ângulo maior que 180, ele é convexo. E um triângulo, você tem que lembrar que a soma dos ângulos aqui desse triângulo, a soma dos ângulos internos, é sempre igual a 180 graus. Ora, se a soma dos ângulos é 180, quer dizer que cada ângulo desse vai ser menor que 180, certo? Então, todos os ângulos aqui desse triângulo, de qualquer triângulo, é menor que 180. Entendido? Então, aqui vai ser o que? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque em qualquer triângulo, os ângulos internos sempre vai ser menor que 180. E essa 2, definimos como polígono regular aquele que possui todos os ângulos congruentes. Lembrando que congruentes é iguais. Pessoal, até aqui é verdade. Realmente, para ser regular, os ângulos têm que ser iguais. Mas não só os ângulos, mas os lados também. Os lados também têm que ser iguais. Certo? Um exemplo disso seria o que? Um retângulo. Um retângulo, ele tem os ângulos iguais, tudo de 90 graus, só que ele não é regular. Por quê? Porque os lados são diferentes, certo? Então, aqui é falso. E essa terceira aqui, todo polígono convexo é regular? Bom, para ser convexo,
precisa que todos os ângulos sejam menor que 180. Nós vimos que os triângulos funciona isso, né? Todos os ângulos é menor que 180, então é convexo. Mas eu dei um exemplo aqui, nessa figura aqui tem um triângulo, onde não é regular, porque esse lado é diferente desse, certo? Olha só, deixa eu apagar essa partezinha aqui. Então, pessoal, nem todo polígono convexo é regular. Então, isso aqui é o quê? Falso. Porque ele diz que todo é regular. E não. Olha só o triângulo. Ele é convexo, mas não é regular. Certo? Então, nós temos o que como verdadeira? Somente o item 1. Certo? Então, o item 1 está aqui na letra A. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. Somente o 1 é verdadeiro. Então, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Valeu e até a próxima.